Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. E hoje nós vamos discutir dois assuntos que está muito em alta. O primeiro é o nosso índice Bovespa, que deu uma esticada, chegou a bater seus 146 mil pontos. E o segundo, essa Assembleia Geral da ONU que está acontecendo em Nova York, nos Estados Unidos. Então vamos começar tentando explicar para vocês o real motivo porque a nossa Bolsa de Valores deu essa esticada, chegando aos seus 146 mil pontos. Não subiu mais, também não caiu mais, tá, galera? O motivo é bem simples. A nossa bolsa de valores ela trabalha muito sobre especulação. Então vou usar aqui como exemplo o Banco do Brasil, tá? Quando surgiu todos aqueles rumores sobre o Banco do Brasil, Lei Magnitsky e tal, resolução 4966, o que aconteceu com os papéis do Banco do Brasil? Eles desabaram de uma forma que deixou todo mundo chocado, tá? Eles vieram caindo, caindo, caindo e precificou o banco a R$ 18 e pouco, acho que 18,30 mais ou menos. Logo depois também que teve aquela fuga bilionária de Wall Street e o Banco do Brasil caiu 7% do seu papel em apenas um dia. Galera, eu quero explicar para vocês uma coisa, tá? A nossa bolsa de valores ela cai no fato e sobe no boato. Então assim, esse foi o motivo porque os papéis do Banco do Brasil se desvalorizaram demais, tá? Os rumores de Lei Magnitsky e tal, e todas essas aplicações, bancos se posicionando, como o Bradesco e tal, fez com que as ações do Banco do Brasil caíssem muito, tá? Então, assim, isso foi um fato que fez com que as ações do Banco do Brasil caíssem bastante. Em relação ao nosso índice Ibovespa, tá? A nossa bolsa de valores funciona do mesmo jeito, só que ela tem outros fatores com que faz com que ela venha a precificar ou para cima ou para baixo. E um dos fatores que fez com que ela precificasse para cima, justamente para cima, é graças ao nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao nosso suposto futuro presidente, né, o Tarcísio de Freitas, o Trade Tarcísio. Com certeza você já ouviu várias pessoas falando do Trade Tarcísio, que o Tarcísio é o novo presidente de 2026 e tal. E isso fez com que a nossa bolsa de valores desse essa esticada para cima. Por quê? Na Faria Lima, vocês sabem que o grande centro comercial, empresarial da nossa bolsa de valores no Brasil é na Faria Lima. E para Faria Lima, o Tarcísio de Freitas ele já é presidente há uns 3 meses, tá, galera? Então, assim, já faz uns 3 meses que o Tarcísio já é o presidente do Brasil. Com toda essa narrativa do Lula, essas políticas dele de populismo, essas trapalhadas que eles fazem, essas esses aumentos de impostos sem nexo nenhum, tudo isso aí, eles perseguindo dividendos, LCIs, LCAs, tudo isso aí, galera, mostra o quão ineficiente é essa gestão que o nosso Brasil tem hoje, tá? Diante disso, a nossa bolsa de valores ela foi se precificando para cima, tá? Então, assim, apesar do Tarcísio ter dito algumas vezes que ele não iria concorrer à presidência, logo após que toda vez que surgisse esses rumores, ele falasse alguma coisa que iria ser presidente, ele fosse muito atacado. Então, como ele era muito atacado, ele optou mais uma vez por falar que ele não iria concorrer à presidência. Lembrando que o Tarcísio foi um cara indicado pelo Bolsonaro e ele é um nome muito forte para a presidência da República em 2026. E o Tarcísio, por ser um cara pró-mercado e tal, ele provavelmente tem um papel fundamental para o nosso desenvolvimento como país em si, tá, galera? Lembrando que o Tarcísio tem uma sombra ali também, que é, no caso, o filho do Jair Bolsonaro, que é o que é o Eduardo Bolsonaro, tá? O Eduardo Bolsonaro, ele tá nos Estados Unidos, né? Ele não pode pisar aqui no Brasil. Se ele pisar aqui no Brasil, com certeza ele vai ser preso, caçado e tal. Por conta dessa articulação que ele está tentando fazer com o presidente dos Estados Unidos contra o Brasil. Não contra o Brasil, mas contra a esquerda que acaba refletindo no Brasil um pouco, tá? E já ficou bem claro que as intenções do Eduardo é chegar na presidência da República em 2026. Só que o Eduardo ele não é uma pessoa indicada. Vamos supor assim, vou usar um exemplo aqui que ele é bem ele é bem conexo assim, que é como se o Lula quisesse colocar o Boulos como presidente da República em 2026. O Bolsonaro indicar o Eduardo. Eu acho que assim, se o Tarcísio não for o candidato de 2026,
nós temos outras opções muito melhores. Ratinho, Zema, Caiado, são pessoas muito boas, são governadores muito bons que estão aí pronto para atender o nosso país da melhor forma possível, como estão fazendo um excelente trabalho na gestão dos seus estados, tá? E agora nós vamos para a segunda parte desse vídeo, que é sobre a Organização das Nações Unidas, a ONU, galera. A ONU, essa semana a ONU está fazendo sua assembleia lá em Nova York, na sua sede nos Estados Unidos, e vem repercutindo muito nas redes e nas mídias o que está acontecendo na ONU. Primeiro de tudo, eu quero lembrar vocês que a ONU surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial com o intuito de acabar com desigualdade, fascismo, racismo e fazer com que as pessoas levem uma vida melhor, fazer com que os países em si vivam sem guerra, sabe, sem problemas e tal. Porém, a ONU ela vem tomando um rumo um pouco diferente mediante as pessoas as qual a compõem, tá? Assim, quando surgiu a ONU lá, logo após a Segunda Guerra Mundial, 5 países, né, 5 nações, vamos falar assim, elas eram as responsáveis por articular as decisões da ONU, tá? Lembrando que 3 dessas nações eram os Estados Unidos, a União Soviética. A União Soviética foi herdada pela Rússia e tal, e a China tem o seu poder. Essas 5 nações, elas têm poder de voto dentro da ONU, tá? E assim, a ONU surgiu para proteger o mundo inteiro, para conseguir criar essa dinâmica de não mais guerra, sabe? Sem desigualdade, tudo isso. Só que nessa política de salvar as outras pessoas, não ter mais guerras e tal, surgiu uma agenda chamada de Agenda 2030, tá? E a Agenda 2030 ela surgiu como uma iniciativa global de enfrentar os desafios sociais, ambientais e econômicos do mundo inteiro, tá? Até 2030, por isso que ela é a Agenda 2030. Só que a Agenda 2030 ela foi totalmente corrompida por conta dessa ideologia de gênero, tá, galera? Eu não acho errado você pegar uma pessoa transgênero, um homem, uma mulher, tal, e enquadrar ele como um ser humano que de fato ele é, ter os mesmos recursos, sabe, ter tudo isso aí. Mas o fato dessa agenda da ONU querer implementar em escolas para adolescente e tal, isso foi implantado no Brasil também, tá? E isso fez com que esse boom LGBT, QI, não sei o que, viesse ao mundo, tá? Isso teve guerra no Canadá, teve na Alemanha, no Brasil mesmo. Eu não sou contra, transfobia, tudo isso aí, galera. Só que é o seguinte, uma organização que foi criada para manter a paz, né, manter a ordem socioeconômica, ela não pode se posicionar de um lado. Se é que vocês me entendem, ela não pode se posicionar de um lado, tá? E foi exatamente isso que fez com que o Donald Trump questionasse algumas questões sobre a ONU, tá? Na Assembleia em Nova York. Essa foi uma das questões, tá, galera? Porque eles basicamente se posicionaram e imporam a alguns países que essa agenda fosse criada e tal. E dentre isso aí, junto com essa polarização da esquerda, surgiram essas pessoas que abominam as famílias, que querem acabar com as famílias, que as pessoas não podem ter mais liberdade de expressão, desde que ela seja do mesmo cunho político dela. Então, isso foi um tiro no pé que a ONU fez, tá? Ela mesmo criou esse mecanismo que fez com que o mundo meio que se voltassem um contra os outros. Uma coisa que nunca aconteceu. Eu falo isso com a maior convicção porque eu tenho diversos amigos de várias ideologias de gênero e o que você mais vê é esse pessoal que se sente menosprezado, diminuído. Eles mesmos causam isso, eles mesmos se diminuem e eles mesmos criam essa narrativa de que eles precisam de mais, que eles são tratados diferentes e tal. Eles mesmos se tratam diferente em vez deles se colocarem como pessoas normais, as quais eles são, sempre foram e sempre vão continuar sendo, tá?
Então esse foi um erro muito grave da ONU, na qual ela deixou de proteger países como a Ucrânia, que está em guerra com a Rússia, países como Israel, que está em guerra contra o grupo terrorista. A ONU deixou de lado a sua essência para atender apenas políticas impostas por alguns membros dela ali que têm mais poder de voto, tá? Lembrando que o Brasil foi um dos primeiros países, aliás, foi o primeiro país a abrir o discurso na ONU, tá, galera? Isso que eu quero trazer para vocês aqui. O Brasil foi o primeiro país a abrir o discurso na ONU. Por quê? Porque, graças ao Oswaldo Aranha, logo após a Segunda Guerra Mundial, Israel tornou-se um país livre graças ao nosso Oswaldo Aranha, que foi um dos membros da ONU logo após a Segunda Guerra Mundial, tá? Lembrando que o nosso presidente, ele tem a honra de ser o primeiro a falar na Assembleia graças ao Aranha, tá? Tudo que ele fez, né? A gente deve agradecer muito a essas pessoas que não queriam, né, guerra e tal. Só que assim, a primeira coisa que o Lula fez quando ele foi falar na Assembleia da ONU foi criticar os Estados Unidos pela sua posição contra Cuba, contra a Venezuela, criticar Israel. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, que organizações criminosas, elas são muito traiçoeiras. O que elas fazem? Elas pegam a população e usam a população como escudo. Então, organizações criminosas como o Hamas, como o PCC, como o Comando Vermelho, como esses influenciadores aí, eles usam a comunidade como escudo humano. Então, aquela população que está morrendo na faixa de Gaza não é culpa de Israel. Nossa, Israel está matando, não sei o que, genocídio, fascista, não sei o que. Não, a culpa é da organização, o Hezbollah, que faz com que aquelas pessoas sejam como escudos humanos. Eles usam aquelas pessoas para se proteger da guerra. Então, quando alguém ataca, quando alguém mata, ele está atacando pessoas inocentes e tal, e daí a esquerda usa toda essa narrativa para poder atacar novamente, tá? O anfitrião da ONU, o Donald Trump, assim que ele chegou lá, ele fez duras críticas à Organização das Nações Unidas, tá, galera? Porque assim, ele disse que o elevador não estava funcionando e o teleprompter também não estava funcionando, justamente na vez dele. Ele também mencionou que aquela organização, que a ONU em si, para eles ali, aquele prédio em Nova York, ele tem um custo muito alto para eles manter, para o prédio estar totalmente sucateado, tá? Então, sim. E também mencionou que só ele, só o Donald Trump, conseguiu acabar com 7 guerras, tá? Lembrando que a ONU não acabou com nenhuma guerra. É aqui que eu quero trazer o ponto para vocês. A ONU deixou de ser aquela organização que cuidava da proteção mundial. A Rússia vem atacando a Ucrânia, não só a Ucrânia, como a Polônia, como a Europa inteira. A Europa inteira está em choque com a Rússia, porque a Rússia está atacando outros países, querendo dominar, ganhar mais território e tal. Só que foi como o presidente dos Estados Unidos falou: se eu já fiz a sanção contra a Rússia, vocês ainda continuam comprando petróleo, energia da Rússia. Vocês vivem num mundo ao qual não existe de energia sustentável, energia renovável e tal. E isso está acabando com as suas economias. Não, energia sustentável, energia renovável, como ele mesmo falou, é um sistema que custa muito caro para a máquina pública, muito difícil de manter. E eles acabam comprando energia e petróleo da Rússia, que incentiva eles a serem sustentáveis, mas ela própria não é, tá? Lembrando que a Rússia é uma máquina de guerra, tá, galera? Vladimir Putin é um ex-KGB e tal, é uma máquina de guerra russa. E o Donald Trump, ele conseguiu acabar com essa guerra, com essas 7 guerras, em apenas 8 meses de presidência. Coisa que a ONU, que já está aí há muito tempo, não consegue acabar. Ela está preocupada com o quê? Ela está preocupada com o lugar daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher que se não identifica com o gênero dela. Não está errado uma pessoa não se identificar com o gênero dela. Isso sempre existiu, isso sempre vai existir, tá, galera? O que é totalmente errado é você trazer uma agenda, como a Agenda 2030, e querer implementar nas crianças nas escolas, tá? Lembrando que quem foi o primeiro ministro do STF a fazer com que essa Agenda 2030 fosse implementada no Brasil foi o Luiz Fux. O mesmo Fux
que foi contra todo o processo do Bolsonaro, tá, galera? Então ninguém tá salvo disso aí. Mas essa história tem um desfecho um pouco diferente. O presidente Lula, logo após atacar o Donald Trump, por causa das sanções a Cuba, por causa do cerco que fez em Venezuela e tal, ele atacou Donald Trump sobre as sanções que fez no Brasil, Lei Magnitsky e tal, sanções contra ministros e tal, fez aquele discurso lindo dele, bem mentiroso, que já vem há anos fazendo, tá? Só que é o seguinte, o Donald Trump se posicionou de uma forma totalmente diferente do nosso presidente, tá? Ele falou realmente, fez suas duras críticas contra a Organização das Nações Unidas, fez as suas críticas sobre os países não enquadrarem organizações criminosas como organizações terroristas, como de fato é. O Brasil, mais de 26% da população vive na mão do PCC. O PCC que começou ali pequenininho, aquela rebelião de presos para se proteger do sistema carcerário e tal, que eles se sentiam oprimidos e tal. Hoje em dia é uma organização que tem mais de 1.100 postos de gasolinas, tem fintech, tem escritório na Faria Lima. Então, assim, é muito grande, tem o governo na mão também. Na verdade, quando as pessoas investigam a fundo, eles chegam à conclusão de que o PCC ele acaba trabalhando junto com o governo em diversas coisas, em diversas formas. Chega até o governo ser um beneficiado de todas essas organizações, como abastecimento de carros particulares e executivos, tá, galera? Desde viagem de aviões e tal. Logo após fazer todas essas críticas, o presidente dos Estados Unidos jogou a carta bomba. Cara, essa foi a jogada que, olha, eu falar pra você, nenhum dos brasileiros esperava, e principalmente aquela ridícula daquela neta do Lula. Puta, aquela Bia Lula, aquela menina não desce. O presidente Donald Trump falou que encontrou o Lula no corredor e falou que achou ele um cara bem agradável, um cara, sabe, um cara bem legal assim, e convidou ele para ir na Casa Branca para eles poderem alinhar em todas as questões dos países em si, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, com relação a essas tarifas, essas sanções e tal aí. Lembrando que a narrativa do Lula, o Lula ele sempre trabalhou com narrativa, e a narrativa do Lula sempre foi de que ele estava aberto a negociações e o Donald Trump não. Que ele estava disposto a conversar com o Donald Trump, mas o Donald Trump não ligava para ele, que se ele queria comer uma jabuticaba, se ele queria jogar um truco e tal. Só que é o seguinte, toda essa narrativa do Lula caiu por terra a partir do momento que o Donald Trump falou que ele era um cara legal, que rolou um match e que ele queria conversar com ele na Casa Branca na próxima semana. Galera, logo após isso, a neta do Lula, a Bia Lula, fez aqueles vídeos dela ridículos, tentando imitar o Nicolas Ferreira, falando assim, se prepare que agora vocês vão saber a verdade. Aí falou, né, que o Donald Trump achou o Lula um cara legal, não sei o que, não sei o que. Só que todo mundo sabe que isso é uma narrativa, tanto do Trump quanto do Lula. Porque Donald Trump fez com que o Zelensky passasse a maior vergonha que um presidente poderia passar, tá? Isso foi na primeira conversa. Na primeira conversa ele foi, atacou o Zelensky, falou pro Zelensky abrir mão do território e tal, fez o Zelensky passar uma vergonha nacional com toda a mídia lá e tal. E nessa última conversa que ele teve com o Zelensky, ele elogiou o Zelensky e falou que todo o poderio militar que o Zelensky precisasse, os Estados Unidos iria ajudar. Já com o presidente da África do Sul, ele fez o seguinte, ele colocou uma televisão atrás, e começou a mostrar para o presidente todos os genocídios, todas as mortes, toda a patifaria que tinha na África do Sul, ele jogou para a mídia nacional, para o mundo inteiro saber, na cara do presidente da África do Sul, com fotos, manchetes, tudo. O que você acha que vai acontecer com o nosso presidente quando ele sentar naquela cadeira na Casa Branca nos Estados Unidos, galera? O que você acha? Eu acho que ali vai acabar, se o Lula estava querendo acabar as eleições, né, como
um grande líder de esquerda e tal. Eu acho que toda essa narrativa deles aí tá acabando prejudicando eles. E tá ficando difícil para eles se manterem na narrativa deles. Tá ficando difícil para eles se manterem, tanto ele quanto a neta. A neta que falou lá que os Estados Unidos escravizava o Brasil por mais de 500 anos, sendo que os Estados Unidos tem 250 anos de existência. Falaram que eles escravizavam o Brasil por mais de 500 anos. O ideal, o ideal seria que fosse o Lula e a Bia lá e sentasse lá pra gente ver. Cara, isso é um negócio que é uma notícia que vai parar o mundo inteiro, porque depois disso vai mudar todo o cenário no nosso país, vai mudar todo o cenário no nosso país. E é por isso que a nossa bolsa de valores ela subiu. Na verdade, assim, a nossa bolsa de valores ela já está precificada, tá? Para essas pessoas que falam assim, que agora o Ibovespa bate 200 mil pontos, que não sei o que, não sei o que. No meu ponto de vista, a nossa bolsa de valores está precificada. Ela vai melhorar isso aqui se realmente sair. Se realmente sair ou acontecer, tipo, do presidente dos Estados Unidos fazer pior com o que ele fez com o presidente da África do Sul, pode ser que a nossa bolsa de valores precifique para cima de novo. Porque aí já entrou uma outra questão, né? Aí já entra uma outra questão, e daí eles já têm mais certeza que esse governo não vai tocar o Brasil a partir de 2026. Beleza, galera? Acho que eu deixei bem claro para vocês aqui porque a nossa bolsa de valores subiu e o que aconteceu na Assembleia da ONU, né? Lembrando que o nosso presidente falou que não ia, né? O pessoal dele falou que não ia, e só que pressionado pela mídia ele acabou falando que ele vai ter que ir, né? Vai ter que dar um jeitinho ali e conversar com o presidente dos Estados Unidos pessoalmente. Apesar da equipe dele falar que ele está com a agenda cheia. Mas fiquem atentos, porque se isso acontecer, o mundo vai parar para ouvir as barbaridades que o Donald Trump tem para falar pro Lula.